burburinho, porque é a palavra em torno do deputado Dilmar Dal Bosco, do DEM, que está sendo cogitado para disputar a vaga na Prefeitura de Sinop e também nas eleições ao Senado, nesta vaga aí de Selma Arruda. O deputado ainda integra uma comissão especial do projeto que trata da política estadual de desenvolvimento sustentável da pesca, conhecida como Cota Zero. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o deputado estadual pelo DEM, Dilmar Dal Bosco, que é também o líder do governo lá na Assembleia Legislativa. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Para mim é um grande prazer estar aqui. Deputado, começando aí pelo Cota Zero, que é um projeto polêmico, tem recebido muitas críticas, até deputados da base dizem que tem que reformular para poder ter chances do projeto ser aprovado. O governo vai reformular o projeto? Veja bem, Lúcio, nós, a Assembleia Legislativa, através do presidente, deputado Eduardo Botelho, criou uma comissão especial para tratar realmente o debate, avaliar as audiências públicas e ponderar algumas coisas ao projeto que nós temos que levar em consideração. Eu trato o projeto não com esta cota zero, eu trato como um projeto ambientalmente bom ao estado de Mato Grosso do transporte zero. E aí ele tem algumas coisas no seu contexto que nós Agora, temos o transporte zero acaba na prática com a atividade do pescador profissional. Isso vai ser mantido? Não, vai acabar com a atividade dele? Não, o pescador profissional de maneira nenhuma está acabando com a atividade do pescador Não, profissional. mas ele não pode transportar. Não, mas ele tem a quantidade lá, na própria lei tem uma quantidade de quilos que possa subtrair ao rio e fazer sua comercialização. Mas essa é uma informação nova, então, né? Foi Não, mas nós temos esse trabalho, Porque isso até então não existia, que nem ele poderia transportar peixe nenhum. Não, mas ele tem uma atividade de pescador profissional, ele tem, tanto que na lei anterior ele já tinha uma quantidade de quilos acima de qualquer normalidade do pescador amador. Ele tem a sua característica. O que nós temos que fazer neste ponto específico, nós temos hoje dentro do estado de Mato Grosso cadastrado mais de 10 mil pescadores profissionais. Eu tenho amigos que não é pescador profissional e tem a carteira de pescador profissional. Então nós temos que fazer um recadastramento. Tem que fazer um pente fino aí. Um pente fino. Para separar quem é pescador e quem não é pescador. Eu acho que nós temos que tratar o pescador profissional com a decência e a qualidade que ele precisa. Se é 2 mil, 3 mil, se é 1.000, não os 10, 12 mil que estão hoje aí como cadastrados. Eu acho que tem que fazer um novo recadastramento com a participação do governo do estado. É isso que a Assembleia Legislativa deve indicar nas suas considerações. Nós temos que tratar nesta lei também a questão dos ribeirinhos, a questão das isca viva e como também a isca da fauna, que nós temos o Minhocuçu, um exemplo de Alto Paraguai, como que vai ser o sustento dessa família. Nós temos as cidades circunvizinhas aqui metropolitanas, como Barão de Melgaço, Santo Antônio de Levegé, Poconé, nós temos Barra do Bugre, nós temos Cáceres, nós temos Barra do Garça, Aragarça. Então tem vários municípios que nós temos que cuidar disso tudo. O senhor é presidente da comissão, não é isso que foi instalada para discutir o Cota Zero? Foi instalado pelo presidente da Assembleia. O senhor vem participando dessas audiências que estão acontecendo, por exemplo, em Santo Antônio, em Livramento, o senhor vem participando das audiências porque afeta também muito a vida do ribeirinho e é a maior indagação que a gente faz. Como que vai ficar esse ribeirinho? Esse ribeirinho, ele vai viver do que se o Cota Zero for aprovado? Então, vou repetir aqui o transporte zero. O ribeirinho, ele mantém-se, até porque ele vem de milenar a questão da sobrevivência dele. Ele vai ser preservado com toda certeza absoluta. Até se ele for pescador profissional, ele vai ser tratado como pescador profissional. Mas sobrevivência ele vai poder pescar e retirar o peixe do rio, fazer o que ele faz hoje, é isso? Exato, porque a sobrevivência dele, se ele está ali para alimentação, não tem problema nenhum. Como a pesca amadora também trata desse assunto, falando que todo o peixe pescado às margens do rio, ele pode ser consumido. O que não pode é o transporte. Então, isso vai entrar na discussão, a questão do ribeirinho, a questão do pescador profissional, a questão que agora mesmo você falou, a questão de dragas, que você viu na imagem, que estava aí, a questão da diminuição do nível da água do rio Cuiabá, que poderá ou não autorizado a abrir comporta, talvez,
do Manso para dar uma equilibrada aí no contexto do Rio Cuiabá. Nós vamos tratar da questão do jacaré, que tem que trazer para dentro a discussão, questão das usinas hidrelétricas, questão do esgoto. Eu acho que todo esse contexto, esta comissão formada por 7 senhores deputados, promovida pelo presidente da Assembleia, que deve entrar nesses assuntos e abordar todos os assuntos. Deputado, vamos à participação do telespectador do Jornal do Meio-Dia, que participa pelo WhatsApp sobre este assunto, o projeto denominado pelo governo do estado Cota Zero. Pergunta é o seguinte: boa tarde, a Lúcia pergunta para o deputado Gilmar Dal Bosco se eles não tinham que investir na piscicultura antes de vedar a pesca, pois só na região temos 500 tanques cheios d'água sem um alevino dentro. Sou o Everaldo Goulart, do Cinturão Verde, presidente dos piscicultores do município de Cuiabá. Ô Nayara, você vê só, leis e alguns mecanismos nós fizemos até. Tem uma lei de regulamentação de toda a piscicultura do estado de Mato Grosso, inclusive com a liberação de algumas espécies exóticas, onde o governo do estado pode regulamentar a quais espécies pode ser criada dentro das 3 bacias que nós temos. Por exemplo, nós estamos liberando a tilápia. A tilápia hoje, no estado do Paraná, na piscicultura, de toda a piscicultura do estado de Paraná, 90% é da tilápia. Então, tenho certeza que tem que sim investir. É por isso que nós aprovamos algumas leis que dão a condição de ampliação da piscicultura. Por isso que nós temos que envolver em todo esse estudo a nossa UNEMAT, a nossa UFMT, para que a gente produza alguma coisa e dê um encaminhamento de característica diferente para a piscicultura do estado de Mato Grosso, e não só do pescado, porque nós estamos cada vez mais, os rios do estado de Mato Grosso com dificuldade. Nós estamos acabando com as nossas espécies de peixes nativos nos rios. Daqui o tempo nós vamos contar a história que existia o pacu dentro do Rio Cuiabá. Então nós vamos ter que tomar algumas atitudes. Ou como foi feito com o dourado, a proibição do dourado, ou libera o dourado, proíbe o jacaré, ou libera o jacaré para um período também de abate, ou a gente também pode ser produzido por esta comissão não o pescado da espécie como o pacu, a piraputanga, o pintado, a matrinchã na nossa região. Então, essa equipe que vai fazer essa comissão, ela vai elaborar um estudo aí para trazer para todos os parlamentares o que pode ou não alterar nesta lei para ser uma lei ideal para o estado de Mato Grosso, cuidando de cada setores do estado. Deputado, falar um pouquinho de política agora. Os especialistas aí, eles estão aguardando, prevendo de que a senadora Selma Arruda pode ter o mandato dela cassado lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo como base o resultado do Tribunal Regional Eleitoral aqui, que foi por unanimidade a decisão pela cassação. O deputado Gilmar Dal Bosco é um pretenso candidato ao Senado, se tiver uma eleição suplementar, confirmando-se a cassação da senadora? Lúcio, veja bem, gentilmente, aí pela amizade, talvez pelo carinho e respeito que a deputada Janaína Riva tem comigo, ela citou numa entrevista dela no final desta semana, falando que a Assembleia Legislativa também tem interesse de que possa ter um candidato representando a Assembleia Legislativa dos 24 deputados estaduais que lá estão. Foi palavras da primeira vice-presidente, deputada Janaína, que comentou que poderá ter articulação, talvez, de uma possibilidade, caso isso lá venha acontecer, de uma possível cassação da senadora Selma, que poderia ter uns nomes cogitados do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, o primeiro secretário, deputado Max, e citou meu nome. Talvez por uma forma bem carinhosa, e talvez ela, no seu comentário comigo, ela falou que por estar atuando como outros colegas deputados, ser muito municipalista, estar presente no interior, e que isso talvez traria uma condição dela ter citado... O senhor concorda com ela? Do meu trabalho eu concordo plenamente. Da candidatura? Não, a candidatura eu acho que é uma construção, Lúcio. Eu acho que é a mesma coisa que hoje todos os partidos políticos estão preocupados com uma coisa: atrair lideranças políticas para afiliarem nos seus partidos, como eu fiz quando o presidente democrata no convite ao governador Mauro Mendes. Então, acho que nós temos que construir um projeto. Hoje nós estamos focados em candidaturas a prefeitos municipais para 2020. Deputado, para a gente encerrar e falando ainda de eleição, só que eleição lá do Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia, recentemente, a Assembleia Legislativa, aprovou um projeto. A minha pergunta é a seguinte: os conselheiros afastados pelo Supremo Tribunal Federal vão poder votar nessa eleição do mês de novembro? O entendimento que sim, até porque eles estão afastados, mas eles estão no cargo.
Mas estão afastados por uma decisão judicial, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vão desobedecer? Por exemplo, eles não podem frequentar o TRE e vão poder votar? Não, mas a lei... O TRE não, o TCE. A lei ela fala o seguinte, que não pode concorrer o substituto, que não pode concorrer ao cargo. E pode votar, o substituto pode votar. Não tem a necessidade do voto do conselheiro afastado, não fala isso na lei. Não, mas o senhor disse que ele pode votar. Não, então houve uma interpretação de forma... Confundi. O que fala é o substituto não pode concorrer à presidência do Tribunal de Contas. É isso que está. Porque pode também ter uma decisão da volta do titular. O eleitor não pode ser candidato, é isso? Não. Não, ele pode, o conselheiro substituto pode ser eleitor, mas ele não pode ser candidato. Mas aí vamos pensar de forma diferente, então. Como está sob liminar o afastamento, ou está o pedido de afastamento, revisão dessa decisão, ele volta a estar como titular, e aí como que fica? A pessoa que foi eleita presidente, substituto, ele perde a presidência, ou ele permanece e o outro não pode votar porque ele é presidente? Mas o substituto tem culpa da decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas a qualquer momento pode ser revista. Então, essa que é a preocupação da própria Assembleia Legislativa, e que seja balizado esses critérios, que pode a qualquer momento também ser restituído ao cargo como conselheiro titular. E aí os conselheiros substitutos, eles estão reclamando, né, que estão sendo vítimas aí de uma ação orquestrada de aqueles que estão encastelados no poder. Você ouviu isso? Não, eu não vi essa matéria, até porque eu acho que eles foram... a forma de comentário não se diz a respeito, eu não concordo com o comentário deste tipo, até porque ele está substituto. E se caso liberar a vaga, ou o governo indica, ou a própria Assembleia indica, ele passa a não ser substituto. Vai ser substituto na saída, momentaneamente, da pessoa que for indicada. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Lúcia, na área, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e Deus retribua esse carinho. Obrigada, deputado.